Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curtam os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Olá, você está no canal da Igreja O Brasil. Do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. As comportas do céu, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem.
tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos nós aqui, nesse domingo abençoado, dia 14 de junho do ano de 2020, e podermos chegar até a sua casa, até o seu lar, e juntos nós realizarmos mais um culto diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero lhe convidar nesse momento para que nós possamos realmente realizar um culto. Não, se eu lhe chamar apenas para assistir não é cultuar, né, gente? É aquela coisa que tornou-se costumeira, né? Eu acredito que todos os pastores devem ter essa preocupação, não é só a nossa, né? De convidar você, senão por nós estarmos dentro de casa, a gente fica naquela situação de que a gente pode estar fazendo outras coisas e o desenvolver lá da reunião, né? Você pode ter posto para a televisão, ou no seu tablet, no seu celular, no seu computador, seja de que forma for, aonde você estiver. Você pode tornar um culto verdadeiro esse ambiente aí agora. Tá certo? Nós temos aqui endereçado até você esse momento, para que nós possamos, junto a Deus, realizar aquilo que a gente faz no templo. O culto de louvor a Deus, onde a igreja se reúne. E por causa da situação que nós estamos vivendo, você e eu estamos impossibilitados, né, da gente estar no templo, devido à pandemia, né? Obedecendo aí a nossa organização de saúde, aos nossos municípios, estado. Tá certo? Mas não deixou de chegar até você algumas lives durante a semana. Essa semana mesmo nós pegamos os nossos obreiros, né? A endereçar uma live ao nosso grupo da igreja. Deus abençoe os nossos obreiros. Aqui durante essa semana tivemos trabalhando juntos para fazer chegar até você uma palavra de cada um deles. Tá certo? Começamos na segunda-feira e terminamos aí na sexta-feira com o nosso presbítero, o irmão Wilson, que na sexta-feira encerrou aí a semana das nossas lives aí, trazendo para nós uma palavra. Tá certo? Que Deus te abençoe. E agora nós aqui, na noite desse domingo, depois de cantarmos esse louvor abençoado, faz chover. Esses dias aí da semana, teve aí os nossos momentos de chuva, né, a mudança de tempo, mas a chuva que a gente pede nesse louvor não é a chuva água, né, a chuva da bênção de Deus, a chuva onde Deus, com a sua graça, molhe o nosso coração. Tá bom? Nós estamos aqui, mais uma vez, com esse grupo abençoado, parte do nosso ministério de louvor, o nosso irmão evangelista Sérgio, no nosso violão aqui, e a Thalita aqui no teclado, e o Leonardo no contrabaixo. O Leonardo, que essa semana foi pai, né, gente, do Benjamin. Olha aí, ó, Benjamin chegou ao mundo, e que Deus abençoe o Benjamin. A Dani, que foi mãe, está sempre com a gente aqui, mas esses dias, obviamente, por ter ganhado o neném, não se faz presente. A irmã Érica, que está sempre conosco também, e operando aqui o nosso dito. E até chegar a você, irmãos, a todo uns trâmites de corre-corre para que esse culto, essas lives cheguem até você. Né? Tudo dá trabalho, você sabe. E nos bastidores a gente tem uma turma boa, abençoada por Deus, que está sempre trabalhando para que as coisas cheguem. Então, seja aí aquela pessoa, não despreze o que nós temos falado nas nossas reuniões.
dê o seu ok aí no nosso grupo aí, tá bom? Que a gente fica feliz do lado de cá. A gente é feliz de mandar até você o nosso culto, as nossas lives, e você abençoa aí as nossas vidas, ó, dando o seu ok aí, tocando aí nesse sininho aí, tá certo? A nossa igreja tem aí a sua página, e a gente é de casa, né? Então a gente deve entrar lá e fazer. Mesmo se você não assistir no momento do culto, às 18 horas, ó, depois fica aí no YouTube, na nossa rede social. Então você vai lá e dá um toque lá com esse dedo abençoado aí, tá bom? Não vá desprezar não, porque é assim, é trabalhoso para fazer chegar até você. Então você, membro aqui da igreja, ó, e você também que está nos assistindo aí, não esqueça de que é um povo que tem corrido o dia inteiro, trabalhado, ninguém está aqui à toa, está trabalhando, está correndo, mas que por bondade de Deus, como eu tenho falado, eu louvo a Deus pelo grupo que está comigo aqui desde o início dessa pandemia. Tá bom? Que fez chegar até você, olha, que coisa bonita, um culto que chega domingo após domingo até você. E por trás tem essa equipe abençoada aqui, que nós estamos sempre falando. E agradecido a Deus por esse pessoal aqui. Então faça valer aí, irmão. Faça valer aí o seu toque aí nesse sininho aí, dando o seu ok aí, mande uma mensagem aí, tá? E com certeza isso vai nos alegrar também. Tá certo? Eu quero lhe convidar a orar. Vamos então orar. Então é o nosso começo de um culto. Aí eu quero lhe convidar a isso. A gente já está dando aqui algumas informações, tá certo? E eu quero lhe convidar agora para a gente orar. Tudo que você estiver fazendo agora, dê uma parada e ó, junte-se aí a essa família. Como você está em família, você pode dar as mãos aí para a gente orar. A gente está evitando muito o abraço, né? A gente está sendo instruído que quando a igreja chegar a abrir novamente, para nós voltarmos a cultuar, né, a gente vai ter que parar com aquilo que a gente gosta muito de fazer. Crente gosta de fazer muito isso. E é muito bom. A Bíblia fala do ósculo santo e nós pegamos isso, tá bom? Pelo menos um abraço, um aperto de mão, a gente gosta de saudar com uma paz do Senhor calorosa. Mas, no recomeço, com certeza a gente vai ter que manusear bem isso aí. Tá? Mas agora, você está em família, pegue aí essa família, dê a mão aí, pegue essas crianças aí e eduque elas aí agora, ó, dentro da sua casa para o culto. Tá bom? Já que nós não estamos com o culto no templo, ensine a elas aí o momento delas estarem aí. É óbvio que para elas pode ser muito tempo, mas procure manter aí a ordem de um culto. Se é orar, é ouvir a palavra, é ouvir a palavra. Se você tem o costume de contribuir, mesmo na sua casa, faça isso. Tá? Faça isso e depois entregue a tesouraria da igreja, ao departamento das finanças da igreja. Tá certo? Você que vai dizimar, ó, procure o nosso departamento aí, a nossa tesouraria, para nós estarmos fazendo isso em momentos como esse. Tá certo? Ó, vamos orar então. Vamos abrir esse culto com o nosso primeiro momento de oração. Depois de fazer essa apresentação e dar essas informações básicas para o começo, agora eu quero lhe convidar a orar. Vamos orar então? Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor. Agradecidos por mais esse dia, esse domingo tão abençoado, Pai. Esse dia 14 de junho do ano de 2020. Senhor, onde nós estamos vivendo ainda o afastamento dos templos, onde a igreja, Senhor, está vedada ainda de retornar. Em algumas cidades até retornou, Pai. Meu Deus, mas e tantas outras que ainda estão afastados. Senhor, mas dentro de casa nós estamos cultuando essa família que agora juntou-se aí nessa sala ou nesse lugar onde eles estão, nessa casa ou em qualquer outro lugar. Pai, te prestando um culto de louvor, um culto de adoração. Senhor, eu quero pedir que a tua graça envolva, Senhor, essa vida, essa família, esse lar. Meu Deus, que seja verdade esse louvor que nós acabamos de cantar. Faz chover,
Traz a chuva da tua bênção, a chuva da tua graça, que o teu Espírito faça gotejar, como diz a tua palavra lá em Deuteronômio, Pai. Que faça gotejar a tua palavra como doutrina sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós precisamos, Senhor, dessa água que vem do céu. Senhor, assim como essa semana, alguns dias de chuva, e nós te agradecemos por isso, molhando a terra para o pão chegar, Senhor, na nossa mesa. Mas o nosso coração também precisa de que a água de Deus, Senhor, venha sobre as nossas vidas. Como disse o salmista, que há um rio, meu Pai, que corre no meio dessa cidade. Senhor, a tua igreja, Senhor. Que o nosso coração seja alcançado por este rio, aquele rio que Ezequiel teve a visão. Senhor, aonde essas águas passam, dá vida. Diz ele lá que apareceu peixe, Senhor, naquele rio, aonde as águas passavam, Senhor, ela ia dando vida. E nós queremos te pedir, traz essa água ao nosso coração nessa noite. A tua palavra como água venha sobre a nossa vida. Toda a sequidão, Pai, seja umedecida nessa noite, a terra do nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, espírito, Senhor, pela tua palavra. Nós oramos, Pai, por cada lar agora, cada família. Oramos pela Igreja o Brasil para Cristo aqui na cidade de Araras. Oramos pelo nosso ministério de louvor, que está sempre conosco, esse grupo abençoado. Deus, nós oramos pela vida da Dani, que ganhou neném, está se recuperando. Tome a vida da tua filha nas tuas mãos. Meu Pai, o Benjamin, Senhor, que veio do mundo debaixo da tua bênção, Pai. Nós te louvamos, a vida do Leonardo, toda a família ali, nós colocamos na palma das tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, toma a ministração da palavra e até o amém dessa reunião, que as tuas mãos continuem estendidas sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus te alcance aí, nesse lugar aí aonde você está. Tá certo? Que Deus encontre lugar na tua alma, na minha alma, na nossa vida, para que chegue até nós a palavra, o Espírito de Deus esteja aí, ó, umedecendo o seu coração e o meu, para a glória de Jesus. Meus irmãos, eu quero, nessa noite, já deixar aqui algumas informações, né? Nós estamos aí chegando, acredita-se, para um final daquilo que a gente está vivendo. Já estamos caminhando, ó, hoje é dia 14, daqui mais uma semana, semana que vem, nós fazemos 90 dias que nós paramos os cultos nos templos, né? Dia 22 de março, nós paramos, nós nos afastamos do templo por causa da pandemia. Tá certo? Então, provavelmente está parando. Algumas cidades, como eu já falei, já chegou aí a ter culto, dentro daquilo que foi colocado pelos governantes, tá? E nós estamos aguardando esse dia, tá? Mas enquanto não chega, nós vamos levando desse jeito aqui, né? Como a gente tem falado, que bênção que a gente hoje tem esse material na mão. Você já pensou se a gente não tivesse? Seria bem mais dificultoso, né? A gente tem orado por aquelas igrejas, os pastores que não têm um meio desse, de fazer chegar a sua membresia, né? Um culto como esse. Ore aí por essas igrejas, esses pastores, né? Tá bom? Embora hoje seja difícil, assim, não ter, mas há algum lugar que sim, que não tem, tá? Então nós oramos por eles no nome de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção, que ó, essa semana aqui é a semana da nossa oferta missionária, nossa semana missionária. E eu quero trazer até você esse momento, tá? Falando agora aqui daquilo que é missões. Próximo domingo, o nosso culto missionário. E eu quero depois convidar você a nós orarmos pelos nossos missionários e também contribuir, irmãos. Você é membro dessa igreja aqui, ó, o Brasil para Cristo, na rua Mogi Guaçu, número 51. Você é membro da igreja o Brasil para Cristo, como todas as igrejas o Brasil para Cristo. Durante essa semana, é a semana que a gente se prepara, não só para um culto no domingo, né? Quando a gente está no templo, a gente tem toda uma apresentação, tá? E enquanto a gente não estiver no templo, nós temos feito de que forma? A gente dá as informações, ora pelos nossos missionários e contribui também.
E eu quero louvar a Deus pela sua vida, tá? Mas louvar a Deus de coração mesmo, que a gente tem se superado nisso aqui. Você tem sido bênção para a vida dos missionários, irmão. E eu quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja aqui. Tá certo? Então, próximo domingo, ó, culto missionário. E no culto missionário a gente levanta a oferta missionária. Então, desde já, durante a semana, procure o nosso departamento de missões com o nosso presbítero Wilson. Tá? Procure a gente, passe na igreja, né? Deixe sua oferta missionária, deixe seu envelope aí, domingo, ó, domingo, 10 horas da manhã. Todos os domingos. Nós estamos com um grupo de irmãos aqui na igreja. Máscara, tá aqui álcool em gel. A gente procura fazer, não fazer aglomerações, tá? Mas a gente está aqui todos os domingos, 10 horas da manhã, com som e soltando aqui na frente da igreja o louvor. A gente faz uns louvores aqui, que tem abençoado o nosso bairro. E depois, por volta das 11h30, a gente ora. Um grupo de irmãos fica aqui na frente do templo, de mão erguida, invocando a bênção de Deus sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil e o mundo que está mergulhado nessa situação. Tá? Porque é o mundo inteiro que está vivendo isso, não é o Brasil só não. E o nosso bairro aqui, a gente tem orado, tem intercedendo pela vida dos nossos vizinhos. A gente tem procurado se unir a eles com um louvor, trazer uma mensagem, sempre lendo um versículo bíblico no decorrer dessa 1h30 que a gente faz aqui, se tornado aqui um evangelismo poderoso, uma ferramenta abençoada para o nosso bairro, tá certo? Então eu quero lhe convidar, irmãos, para passar aqui, ó, no domingo, tá? Próximo domingo, a partir das 10 horas. Você passa aqui, toma um café, deixa a sua oferta missionária e, ó, pega o rumo de casa. A gente não vai fazer aglomeração, mas você passa aqui, toma um café com a gente, ó, o Café Missionário Domingo. Vamos botar assim esse nome. Domingo nós temos o Café Missionário aqui, tá? Onde você passa aqui, toma um café com a gente e deixa a sua oferta missionária e vai embora para casa, fazer o seu almoço, tá? E o grupo que sempre fica aqui, fica trabalhando, até chegar o horário da gente erguer as mãos e orar aqui no bairro. Tá certo? Então, ó, que Deus te abençoe desde já. Nós vamos fazer então, eu vou ler aqui um texto que eu vou falar, para a gente fazer um momento de oração logo após a palavra, e orar também já pelos nossos missionários. Tá? Nós vamos orar pelos nossos missionários, pela nossa base missionária, o pastor Emerson Costa, presidente hoje da nossa Missão Desafio, e toda a equipe que trabalha com ele, os nossos missionários aqui no Brasil e fora do Brasil, os países aonde nós estamos aí com a nossa missão em ação. Tá certo? Então eu quero lhe convidar a isso nessa manhã, em nome de Jesus. Tá? Que nós possamos nesse domingo, passa aqui, no próximo domingo, passa, toma um café missionário com a gente, deixa a sua oferta e a gente endereça a ele essa oferta aos nossos missionários, como temos feito. Tá certo? Vamos então, eu quero ler a nossa palavra aqui, que nós vamos ministrar hoje. Tá? Vamos lá ministrar a palavra de Deus. Vamos fazer aqui a nossa leitura, ó. Se você está aí, pegue aí, se você pode, né? Como diz aí alguns pastores hoje, que é verdade, né? Ligue a sua Bíblia, se você está aí com o celular, com o seu tablet, e também há outros que estão com a Bíblia aí na mão, como um volume de Bíblia, né? Abra a sua Bíblia, tá bom? E nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ler dos versículos 10 a seguir. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Nós vamos ler até o versículo, vamos ler até o 18. Diz assim a palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor,
levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele, Ananias, viu, o Saulo viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém. Então vamos orar, vamos fazer a nossa oração, pós-palavra, e também já orar pelos nossos missionários. Então ore aí pela direção da Missão Desafio, e por todas as bases missionárias, onde tiver um missionário, seja alcançado agora pelas tuas orações, tá certo? Não só pelos nossos, mas missionários de todas as igrejas que estão trabalhando aí pelo reino de Deus. Vamos lá então, vamos orar, falar com Deus. Apresente o campo missionário, irmão. Num momento como esse que nós estamos vivendo de pandemia, se a gente está num país tão abençoado e estamos vivendo assim, imagine o missionário que está lá naqueles países onde já tem a dificuldade do país no seu dia a dia, é o normal. E imaginem agora, né? Imagine as conversões que tem que ser feitas do real, né, para o dólar, para que o dinheiro chegue lá. Então, agora é a hora de você chegar e orar, né? E não só orar, como contribuir também aquela oferta generosa que a Bíblia diz. Tá bom? Vamos orar então? Pai Santo, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós oramos, Senhor. Senhor, nós temos feito a leitura da Tua Palavra e queremos Te pedir que haja lugar nas vidas, no nosso coração, na nossa alma, para que a Tua Palavra encontre lugar e faça moradia, e que venhamos a dar fruto, como diz a parábola, Senhor, da semente que o Senhor Jesus contou. Meu Deus, e também oramos nessa noite pelos missionários, cada base missionária, cada ministério. Meu Deus, cada missionário que está lá do outro lado do mundo, deixou, Senhor, família, deixou sua cidade, sua terra natal, e está lá, meu Deus, trabalhando pelo Teu reino, obedecendo o chamado do Senhor. Com certeza o Senhor tem cuidado. E nós pedimos, Pai, que nesse período que nós estamos vivendo tão cruel da pandemia, Pai, nós queremos Te pedir a Tua bênção, a bênção na saúde, Senhor, a documentação que o Teu Filho precisa para permanecer no país, como nós sabemos de tantos casos. Senhor, os riscos que se corre de doenças, meu Deus, o Covid-19 agora, que tornou-se mais uma doença, Senhor, abrangendo o mundo inteiro, e nós oramos pelos missionários, as famílias missionárias. Meu Pai bendito, oramos, Senhor, por aqueles, meu Pai, que são responsáveis, como nós temos o pastor Joel Estevanato, meu Deus, o pastor Emerson Costa, as equipes que trabalham ao lado deles. Meu Pai, nós oramos, Senhor, agora por cada missionário, os recursos, Deus. Toma nas Tuas mãos as igrejas locais, os pastores, que haja no nosso coração de crente aquele compromisso financeiro para darmos, Senhor, para enviarmos o pão missionário. É o que nós Te pedimos, Deus, que haja no nosso coração essa generosidade, Pai, de mandarmos aquilo que vai abençoar a vida do Teu Filho do outro lado do mundo. Cada dia nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, Senhor, de sermos contribuintes. O Senhor fez chegar nas nossas mãos. E eu Te louvo pela Tua igreja aqui, Pai. A Igreja Brasil para Cristo aqui na cidade de Araras.
pela vida dos teus filhos, que tem sido, Senhor, assim, pessoas que têm endereçado a oferta missionária cada mês. E cada dia, Deus, nós temos visto as tuas mãos nos abençoar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe os nossos missionários. Deus continue guardando a família missionária, tá bom? Que nós possamos, irmãos, não só durante essa semana, mas todos os dias orar pelos nossos missionários. Tá? Pelos nossos, no sentido de que a nossa igreja tem a sua base missionária, como também todas as igrejas que um dia enviou missionário ao mundo. Tá certo? Orando, cobrindo eles de oração e falando com Deus acerca da vida deles, dos trabalhos deles e acerca da oferta também. Não só orar, né? Mas mandarmos o pão missionário. Meus irmãos, nós temos lido aqui um texto que abençoou a minha vida essa semana. Essa semana eu fui abençoado por essa palavra, a semana inteira. Lendo, relendo. E eu quero deixar aqui uma reflexão acerca desse texto aqui. Quando a gente lê aqui no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, acerca da conversão de Saulo de Tarso, né? Você sabe da história, né? Ele vem lá montado no cavalo e uma claridade de luz os cercou e diz que a luz que veio era do céu. Esses dias nós ministramos numa live rápida, né, de 5 minutos durante a semana, acerca desse versículo 3, do capítulo 9. Subitamente cercou um resplendor do céu, de luz do céu. E eu falei naquela ocasião que, como é bom, né? É certeza que Deus está acompanhando a terra. Porque o Lucas, ele não quer dizendo, olha, veio uma luz que a gente não sabe de onde que era. Não, a luz veio do céu. O Lucas deu endereço, né? Isso mostra o quê? Que Deus continua com os olhos sobre a face da terra. Nada foge do alcance dos olhares de Deus, do toque das mãos de Deus. Tá bom? Isso é muito importante a gente saber. E você sabe aqui, o Saulo cai do cavalo, né? Literalmente, não é uma expressão, é literal mesmo. E os que estavam com ele tentou socorrer e ele ouviu a voz. Além da luz, ele ouviu a voz que disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo levanta lá e diz, quem és, Senhor? E o Senhor diz, olha, eu sou Jesus. Ou seja, Saulo conhece bem, pelo menos o nome ele sabe. Quem é esse Jesus? O Nazareno. Que ele criou dentro dele, né, devido à sua pujança de religião, de religiosidade, ele criou contra esse nome uma situação horrível dentro dele. Né? E ele um camarada, como falamos outro dia, ousado, né? Ele vai atrás de pegar esse nome e trazer prejuízo. Né? De que forma? Dentro daquela formalidade de que o pessoal que se reúne clamando esse nome, vivenciando esse nome, ele vai querer trazer prejuízo, ou seja, perseguindo a igreja do Senhor Jesus, que é quem vive em torno do nome de Jesus. Não se esqueça disso, tá? Que é a igreja que vive em torno do nome de Jesus. Por isso que Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, então a igreja, por menor que seja o seu número, não estou falando templo, igreja, aonde você estiver, Jesus está no meio. Aí se eu estiver sozinho, então ele não está comigo, é só de 2 acima, ele continua conosco, porque ele veio fazer morada dentro de nós através do Espírito Santo. Tá? Então, que fique claro isso daqui. E ele ouviu a voz e a voz disse, olha, eu vou te dar um endereço, Saulo. Você vai para a rua, chamada aí direita, né? Deu o endereço certo ao Saulo. Ele disse, você vai lá e fica lá. Versículo 5, ele diz assim, e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos,
não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Até o versículo 9. Então Jesus fala para ele: entra na cidade. Que na cidade vai te ser dito que rumo tomar. Deus trabalha nas etapas das nossas vidas, né? Deus vai trabalhando à medida que Ele vai achando o lugar que nós vamos dando, né? E aqui já não é um lugar que Ele achou. Aqui Ele está executando o seu plano, o seu projeto. O Saulo já quer saber o que é que eu vou fazer. E o Senhor disse: vai para a cidade. Primeiro passo, entra na cidade. E o Saulo vai para a cidade, e lá na cidade vai ser falado para você o que você tem que fazer. E do versículo 10 em diante, onde nós lemos, entra a história de um discípulo chamado Ananias. Quem que é o Ananias? O Ananias, ele entra aqui nesse texto, e o Ananias entra no capítulo 22, quando o Paulo, né, agora está contando essa. Mas há quem diga que o Ananias, ele fez parte, né, quando no capítulo 8, o Saulo traz a perseguição à igreja. O Ananias, ele sai de Jerusalém. Isso é alguns historiadores, tá? Ele diz que o Ananias vai para Damasco, né? O Ananias vai e esteve servindo ao Senhor lá. Há quem diga que ele fez parte daquela situação que o Saulo, quando persegue a igreja, no capítulo 8, o Ananias sai junto, né? Que eles saíram falando de Jesus e amedrontados. E é o que Jesus disse, né? Que quando descesse o Espírito Santo, eles iam tomar rumo. O Espírito Santo iam levar de Samaria, Jerusalém e pelo mundo afora, o mundo da época, e chegou até nós, né? Através da palavra de Deus, através da igreja. E o Ananias, conta-se que a sua história é bem rápida. É alguém que escreveu alguma coisa dele, eu tive lendo, é que ele foi para essa cidade, corrido, e ficou lá servindo ao Senhor com fervor. E isso nos dá um direito de acreditar, né? Óbvio que são homens de Deus que escreveram, mas isso nos dá o direito também de acreditar. Por quê? Porque a gente olha aqui aonde que Deus foi procurar o Ananias. Tá certo? Deus sabe, meus irmãos, aonde estão os que são dele. Deus não perdeu o seu endereço, Deus não perdeu, sabe, o seu número de RG. Deus não perdeu. Tudo está diante dele. O nosso Deus tem na mão, o nosso Deus tem lá. Se a gente pudesse falar assim, pôr Deus numa sala agora, como aquela pessoa de autoridade, né? Deus tem lá a foto da gente, Deus tem lá na sua mesa os nossos currículos. Aí Ele sabe aonde a gente está. A sua casa é casa de Deus. Que bonito, né? A sua casa, depois que a gente entregou nossa vida para Jesus, é por isso que Jesus não quer só me dar o teu coração e acabou. Não, a gente entrega o coração como princípio de tudo que nós temos de melhor, para Ele começar a fazer o trabalho dele. Como disse Salomão: filho meu, dá-me o teu coração. Isso aí não é o tudo, isso é um começo, para que todas as nossas histórias de vida e tudo que nós temos seja agora dominado por Ele. Então Ele tem que começar dominando por essa fonte onde nós temos todas as saídas da vida, como a Bíblia diz. Então, o Deus que pega o Saulo em cima de um cavalo, literalmente, derruba por terra, manifesta a voz divina, a voz do próprio Jesus. Não foi anjo que se manifestou. Jesus disse: sou eu, Jesus. Então olha que coisa linda. A terra não está abandonada. A terra está sob o controle de Deus. E olha, lembre disso. Qualquer perverso nesse mundo está sob os olhares de Deus. Como também qualquer santo que existe em qualquer casa, em qualquer barraco, está sobre a mira dos olhares do Deus vivo. Tá? Não se esqueça disso. A sua casa, você pertence a Deus, essa casa aí é do Senhor, ela está no endereço certo, está na mão do Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz que a bênção te procura. Ela tem o endereço, ela vai chegar até você. Ela não vai se perder e chegar diante de Deus e dizer: eu não encontrei o endereço. Deus sabe aonde você está. Deus sabia que
o fujão estava lá no fundo de um navio. Deus sabia disso. E trata em trazer ele à tona. Tá bom? Não esqueça. Ó, se você está fugindo da presença de Deus, não esqueça disso. Deus, Ele sabe onde você está. Você que se desviou, você que está afastado da igreja, família, sabe, até igrejas inteiras se afastaram de Deus, Deus sabe onde você está. Você pode estar agora dentro de uma sala de hospital, de um quarto de hospital, dentro de uma prisão. Não pense que Deus não sabe onde você está. Ele te encontrou aí. Porque Ele foi à tua procura aí, porque Ele sabe onde você está. Tá certo? Então Deus agora pega o Saulo, manda entrar na cidade e agora ele começa a história da restauração do que aconteceu com o Saulo, que o Saulo perdeu a visão, foi guiado pelos homens que estavam com ele, entrando na cidade, e lá se diria onde ele ia, para ele se locomover, para onde ele iria. Mas agora Deus pega esse homem chamado Ananias. E Deus fala com Ananias. E havia em Damasco certo homem, olha que bonito, certo homem chamado, certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão. O Senhor que fala com Saulo agora fala com Ananias. Então olha, dois mundos diferentes. Então o mundo da perversidade está sobre os olhares de Deus, sim. Tá? Não pense que o homem é perverso, não pense que aquele que está te causando uma perseguição não está sobre os olhares de Deus, que ele está. E também os santos, aonde tiver um santo de Deus, Deus está com os olhares sobre ele, né? E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ele está pronto, ele pode não ter vindo às páginas da Bíblia ainda, mas ele está pronto, dizendo, eu estou aqui te servindo. Então ele diz, eis-me aqui. E o versículo 11 diz, e disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Você levanta, vai lá em Damasco, está aqui o endereço, eu estou te passando o endereço, aí você vai lá. E agora a gente... Deus no 12, ele diz assim, e numa visão ele viu que entrava um homem, ó, Deus já está falando para o Ananias o que está acontecendo lá, onde está o Saulo. Numa visão, ele viu que entrava um homem, o nome do Ananias foi manifesto ao Saulo. Veja o que é, meus irmãos, olha que coisa linda, essa coisa chamada religião, se a gente assim o pode chamar, que é religar, né? Então podemos chamar assim, é a maior das religiões, por religar. Então se religião é religar a Deus. Então nós estamos num caminho certo. Então o que é que ele diz? Ele diz, olha, tem um homem lá de Tarso chamado Saulo. Deus deu o nome dele. E diz, olha, ele teve uma visão que entrou um homem chamado Ananias. Olha o mundo de Deus sendo trazido agora aos ouvidos do Ananias. Então Deus diz, olha, ele viu lá que o nome que entrou é um homem chamado Ananias. Deus escreveu na mente do Saulo o nome do homem que ia orar por ele. Ou seja, não se tem dúvida, Deus está nesse negócio. Sabe aquela história que a gente vive e a gente sabe, ó, eu não posso arredar mão disso daqui. Porque a gente está vivendo uma história dizendo assim, Deus está confirmando, dizendo, ó, eu estou com a mão estendida nesse negócio. Que bonito, né? Que lindo que é a palavra de Deus. Tá? Agora, olha que coisa interessante. Deus que trata dessa forma, com tanto amor e carinho, agora ele aceita que o Ananias faça suas indagações. Porque a gente olhando, Deus já falou, ele conheceu a voz do seu Senhor e disse, eis-me aqui. Então ele está dizendo, eu estou pronto. Tá? Mas agora ele começa a indagar com Deus. E ele começa a falar do Saulo para Deus. Ora, o Deus que deu a Ananias o endereço, falou do Saulo, falou que o Saulo teve uma visão, que em visão Deus manifestou a ele o homem que iria orar por ele, que era do nome de Ananias. É da gente levantar correndo e dizer, eu vou lá, porque eu vou chegar lá e já está tudo resolvido o que Deus quer. Não.
O Ananias agora vai indagar com Deus. Como quem dizendo para Deus assim, olha que coisa tremenda isso aqui, ó. Versículo 13. Deus fala e agora Deus quer ouvir a gente também, né? Isso que é uma comunicação com Deus, tá? Deus quer nos ouvir e quer que também nós o ouçamos, falar conosco, tá? Conversa com Deus é isso, é por isso que oração não é só um falando, oração é duas pessoas dialogando, é a gente com Deus e Deus conosco. E olha o que Ananias diz, ele diz assim, versículo 13, e respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principados dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Ananias pega Deus e ele vai agora indagando com Deus e ele diz, eu acho que o Senhor não está muito ligado na terra não. O Senhor ligou-se aqui na terra um pouco meio distante do negócio. Porque Deus podia até não ter falado o nome do indivíduo a quem ele iria falar, levar a mensagem. Se Deus não tivesse falado, mas não, Deus falou. Sabe, irmãos, Deus não tem enrolação nas suas palavras, na sua conversa. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, e ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus trabalha com a verdade. É por isso que a nossa vida, quando começa a ser aquela coisa de enrolação, a gente não vai para lugar nenhum. Sabe, Deus, Ele quer ouvir aquilo que está me prejudicando. Se eu tenho pecado escondido, Deus é aquele, tem ouvidos para me ouvir. Aquilo que está me causando mal, aquilo que me deixa para baixo. Olha, tira o seu momento de oração, que eu tiro o meu momento de oração, para mim falar com Deus, que Ele é atento aos nossos clamores, como está escrito. O salmista diz, no Salmo 40, né? Que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus quer ouvir a gente. Então alguma coisa está prejudicando, Deus tem ouvidos, Deus não está preocupado com outra coisa. Nada, sobre isso eu não vou falar não. Não, Ele vai ouvir a gente. Olha que bonito, o céu parou, Deus parou e ouviu o Ananias. Era para Deus falar, rapaz, eu não estou falando com você, não é assim que a gente, quando tem um pouquinho de autoridade, a gente fala? Eu não falei para você que é desse jeito, é do jeito que eu estou falando. Não, Deus para e ouve o Ananias. E o Ananias fala, Senhor, o Senhor está desligado da terra, o Senhor não sabe quem é esse homem não. Esse homem aí é o Saulo, esse homem vive aí atormentando a tua igreja. Esse homem, ele vive, olha, outra coisa, ele está em Damasco, porque ele pediu carta ao sumo sacerdote para prejudicar os teus filhos. Ele veio à procura de crente nessa cidade. E Deus ouve o Ananias na sua paciência, na sua forma linda de atender a gente, né? Lendo esse texto, como me abençoou essa semana, como eu já falei. E agora, quando Ananias fala, agora quem vai falar é o Deus que é Senhor da vida. É o Deus que é Senhor do Ananias e do Saulo também. E olha como Deus fala com Ananias aqui, ó. Versículo 15 diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, olha que coisa bonita. Deus agora fala para Ananias, Ananias, você está enganado. Quem está enganado na história é você. É sempre a gente, irmão. É sempre nós. Se nós dessemos ouvido à voz bendita de Deus. Olha que coisa bonita. Quantas pessoas seriam alcançadas. Então, imagine aqui a gente indagando com Deus acerca da vida de uma pessoa. Não, eu não vou porque essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. E a pessoa continua perdida lá nos seus erros. Ou Deus usa outro e a gente perde o privilégio de fazer a obra do Deus que nos enviou. Então olha que interessante, Deus diz, Ananias, pode ir, Ananias. Eu vou mostrar para você que eu estou ligado à terra assim. Se você acha que eu me liguei sem saber, só pegando você sem saber quem é Saulo, eu vou te mostrar, Ananias. Você sabe do Saulo que estão contando, mas eu sei do Saulo que vai acontecer com ele daqui para frente. Você pode ir, Ananias, que esse homem é um vaso escolhido meu. Ele está aqui na palma da minha mão, Ananias.
e eu tenho projetos e planos para a vida desse homem. Então você pode ir. E o Ananias deve ter ficado de boca aberta, como qualquer um de nós lendo esse texto. Porque ele indagou com Deus, Deus aceitou a sua conversa, e agora Deus, quando fala, olha, que eu e você obedeçamos. Porque agora Deus fala, se você pensa que eu estou aqui sabendo só o que já aconteceu com o Saulo e o que ele fez e o que ele foi fazer em Damasco, você está enganado. Eu conheço, Ananias, o que vai vir pela frente para a vida desse homem. Esse homem eu vou levar ele entre os reis, entre pessoas que não é para qualquer um ir, e eu vou levar ele lá. Isso é plano, Ananias, isso é projeto, e eu tenho esse projeto na minha mão, Ananias. Vou levar o Saulo até esses lugares aí. E o versículo 17, para nós encerrar, diz assim que e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Que bonito, né? Indagou, ouviu Deus, Deus ouviu ele, olha que lindo. E agora o Lucas escreveu nesse versículo 17, dizendo assim, e Ananias foi. Que bom, ainda que eu e você, né, sejamos aquele filho, né, da parábola, quando diz lá, um disse, não pai, eu vou. O pai disse, você vai lá cuidar da vinha? Ele disse, eu vou. E a Bíblia diz, Jesus ensinou dizendo que não foi. E o outro disse, olha, eu não vou. E mais tarde ele foi, né? Então, que eu e você possamos ser aquela pessoa que ainda que a gente ache, olha, mas aquela pessoa lá, Deus, e aquela situação, mas ir porque Deus foi quem mandou. Tá certo? Então levantou-se Ananias e foi. Isso é muito bonito, gente. Para a gente olhar e dizer assim, olha, isso aqui é a história. É Deus falando com o homem com Deus, mas no final vai prevalecer o projeto, o plano de Deus. E quando ele entrou na casa, né? Estou encerrando. Quando ele entrou na casa, ele já pegou Saulo e já entrou falando, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, ele foi lá onde eu estava e apareceu para mim também. Então olha que coisa linda que é o Evangelho. O Evangelho, como eu falei esses dias, não é aquelas letrinhas miúdas que passa correndo lá na tela da televisão, sabe, na propaganda você compra, mas a gente não consegue ler as responsabilidades, né, ou o que está escrito ali, e depois a gente fica surpreendido com alguma coisa que não sabia. E alguém diz, mas estava escrito lá no rodapé que você não leu. É que passa tão depressa, justamente por um engano. Evangelho não é isso. Evangelho é a certeza de que Deus está presente. Sabe, é aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Então o Ananias entra, estende as mãos sobre o Saulo e diz, o que eu vim fazer aqui foi isso. Foi isso que se me mandou fazer. O que é? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho. Ou seja, quem é que sabia da história? Só o grupo que estava com ele. Alguém está sabendo do outro lado, porque o mesmo Jesus apareceu. Irmão Saulo, esse Jesus que te apareceu no caminho, o Senhor Jesus, também apareceu a mim e mandou vir orar por você. E ali concretiza-se aquilo que Deus queria fazer. O Saulo que tinha perdido a visão, recupera a visão, é batizado, provavelmente foi cheio do Espírito Santo e já começa ali o projeto, o plano de Deus. Então eu quero encerrar dizendo para você e para mim que olha, a vida no Evangelho é uma coisa linda. Quando a gente se propõe servir a Deus de coração. Tem coisa que eu não isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não concordo. Né? Por isso que Paulo diz lá no capítulo 4, acho que de Filipenses, né? Quando ele diz que pensem a mesma coisa, mas é com relação ao Evangelho, a graça de Deus é. Então vamos pensar junto, do mesmo jeito. Ainda que eu fique, sabe, indagando, mas que eu faça aquilo do qual foi me ordenado a fazer. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te encontre, sabe, aí no teu endereço. Saiba disso. O teu endereço, como o endereço do homem mais perverso desse mundo, está na mão do Deus Todo-Poderoso. Olha, se você um dia assistir esse vídeo aqui, esse culto aqui,
dentro de uma cadeia, seja o lugar que for, dentro de um presídio, saiba disso. Seja num quarto cheio de angústia, como tiver a tua alma, dentro de uma casa, ou em qualquer lugar, lembre-se disso, que o Senhor Jesus tem o seu endereço. Ele, e mais do que endereço de casa, Ele tem o endereço da tua alma. E Ele tem uma palavra para colocar nessa alma, nessa noite. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça. Do versículo 17. Levantou-se Ananias e foi. E Deus possa ver nessa noite e escrever dizendo, e levantou-se o Isaac e foi. E levantou-se o fulano e foi. Você que está aí, recebeu a chamada de Deus e está duvidoso no seu coração, olha que Deus traga uma confirmação na tua alma nessa noite, na tua mente, dando paz e dando alegria de viver e de fazer aquilo que você está fazendo. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com esse Deus, como me abençoou e com certeza está abençoando sua vida também, essa palavra. Tá? E Ele tem o teu endereço e o meu. Os Saulos da vida estão na mão do Deus Todo-Poderoso. Orem por eles. Os Ananias da vida estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o progresso do Evangelho, ele depende disso. Não depende de mim nem de você, mas do Deus Todo-Poderoso que sabe contornar todas as histórias das nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Deus eterno, Deus bendito, é no nome do Senhor Jesus, Pai. Esse Senhor Jesus que Saulo ouviu lá no caminho indo para Damasco. Caiu de um cavalo e a luz do céu cercou. E a voz desse bendito Jesus manifestou-se a ele lá no seu íntimo, Deus. Mas diz o texto que os homens ouviram, os que estavam com ele, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Que o nosso coração, Senhor, escute, nosso coração ouça a tua voz, ainda que nós olhemos, Pai, com os nossos olhos carnais e não vejamos ninguém, mas que a tua voz, Senhor, seja conhecida a nós como ovelhas tuas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos Saulos que atormentam a igreja, vizinhos, Senhor, maridos, Senhor, esposos, esposas, filhos, Senhor, que por esse pai, por essa mãe, por esse esposo, esposa ter ido para a igreja, eles criaram ódio da igreja, criaram rancor pela igreja. Senhor, tenha misericórdia e que os Saulos, meu Pai, ouçam a tua voz e que caiam do cavalo, como está escrito nesse texto, ainda que foi literal, mas nós pedimos, Deus, derruba por terra aqueles orgulhosos que estão trazendo prejuízo à família, às igrejas locais, os vizinhos. Deus, tenha misericórdia, os governantes, meu Deus, prefeitos, governos de estados, presidentes. Deus, nós colocamos nas tuas mãos nessa noite também a vida, Senhor, dos teus santos, espalhado nos quatro cantos desse mundo, os Ananias da vida, que quando o Senhor quer, o Senhor fala em visão e que eles digam, eis-me aqui, Pai. Dentro de cada igreja, com certeza, tem os Ananias, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos por esses endereços, esses dois endereços, aonde nós estamos relacionados, ou de um lado ou do outro. Que seja, Senhor, as nossas vidas do lado dos teus santos. E digamos, eis-me aqui quando ouvirmos a tua voz. Toma a tua igreja, toma o teu povo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aquela bênção, Senhor, que pegou o endereço aí na tua mão, que chegue nesse lar do teu filho, da tua filha, Senhor, uma porta de emprego, saúde, finança. Em nome de Jesus nós oramos. Continue com as mãos estendidas, Senhor, sobre essa igreja, a Igreja Brasil para Cristo, aqui na cidade de Araras, como todas as igrejas locais, os pastores, como temos orado pelos nossos missionários. Deus, no meio dessa pandemia, Pai, continue guardando as nossas vidas. Senhor, os países aonde, meu Deus, ninguém tem a solução, só as tuas mãos. Portanto, dai-nos a graça de viver, Senhor, sabendo que nós temos o nosso endereço, a nossa vida nas tuas mãos, para a glória de Jesus. Nós queremos descansar a nossa alma, o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que
Que Deus dê uma semana abençoada aí a você e a sua família, abrindo portas de emprego. E olha, não se esqueça, que o seu endereço está diante do Deus que é Senhor de todas as coisas. Amém.